Neste vídeo vamos construir um projeto Java para se conectar ao banco de dados MySQL. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo a gente vai construir um projeto com uma tela para que o usuário coloque os parâmetros de conexão com o banco de dados. Então o usuário vai informar qual é a URL, qual é a porta e qual é a base que ele deseja se conectar. E também qual é o usuário e qual é a senha. Se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe nesse vídeo que eu preparei especialmente para lhe ajudar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e fique por dentro de todas as novidades que eu trago toda semana, tanto para a área de programação, banco de dados e carreira. Vamos ao vídeo então. Eu já tenho o USB Web Server aberto, então o banco de dados já está funcionando. Vou utilizar o NetBeans 12 e vamos então fazer um projeto Maven. Vamos lá então em File, New Project, vamos escolher a opção Java with Maven e vamos dar um Next aqui. Esse projeto eu vou chamar de exemplo conecta. Tá bom esse nome mesmo, vai ficar na pasta padrão, dentro de documentos, NetBeans Projects, e podemos clicar em Finish. Então esse projeto vai ser bem básico para que você manipule e domine todos os passos para se conectar ao banco de dados. Eu tenho aqui no meu canal também outros vídeos, vou deixar o card aqui em cima, para você inserir dados no banco de dados. Esse projeto não vai inserir, tá? Ele vai só se conectar ao banco para que você tire todas as suas dúvidas de como se conectar no banco de dados. A primeira coisa que a gente precisa é informar para o projeto que a gente vai utilizar o banco de dados. Então ele já criou um arquivo aqui, pom.xml, e neste arquivo a gente vai colocar a dependência do banco de dados MySQL. Vamos lá então. Clica duas vezes no arquivo e ele tem aqui algumas tags já, e a gente vai colocar dentro da tag Project, que é a tag principal aqui, né? A gente vai colocar primeiro a tag dependências no plural, beleza? Eu sempre gosto de abrir a tag e já finalizar ela, né? Para eu não me perder. Depois da tag dependências no plural, a gente vai colocar a tag dependência no singular. Dependência, beleza. Dependência, beleza. A dependência do MySQL, ela precisa apenas de 3 tags, né? Que é o Artifact ID, Group ID e a Version. E a primeira é Group ID. Então vamos colocar aqui Group ID e já vamos finalizar ela. Group ID é somente MySQL. Ele está fazendo alguns downloads aqui, beleza, MySQL. E agora vamos para Artifact ID, que é MySQL Connector Java, ele já sugeriu ali pra gente, beleza? E ele já finalizou a tag. E por fim, é a tag Version, e se não me engano, vamos utilizar 8.0.21, que é a última, né? Beleza, então, feito isso, a gente já está preparado para se conectar ao banco de dados. O nosso projeto, por enquanto, não tem nenhuma classe. Eu vou criar uma classe do tipo JFrame para já ter a tela para a gente trabalhar. Então eu vou clicar com o botão direito, vou lá em New e vou escolher essa opção aqui, JFrame. Se por um acaso não está aparecendo para você aí JFrame, basta clicar aqui embaixo em Other, depois escolher Swing GUI Forms, e aí dentro de Swing GUI Forms vai ter a opção aqui que é JFrame ou JFrame, beleza? E dá um Next. Vamos deixar esse nome aí mesmo e vamos dar um Finish. Como eu falei antes, são 3 parâmetros para o URL e mais 2 parâmetros que é o usuário e senha, tá? Então eu vou fazer campos de texto, 5 campos de texto, beleza? Deixa eu aumentar eles aqui, e aí, legal. Então o primeiro eu vou pedir para ele digitar então qual é a URL, então aqui eu vou apagar e vou colocar assim URL, e depois eu vou apagar essa aqui e vou colocar qual é a porta, e aqui eu vou pedir para o usuário informar para a gente qual é a base de dados, e aqui vamos pedir qual é o usuário, vamos colocar em português, né, usuário, e aqui vamos pedir qual é a senha. Pronto, eu vou renomear esses campos de texto para ficar mais fácil depois de nós compreender, tá?
porque JTextField 1, JTextField 2, 3, 4 e 5 não são nomes legais de compreender, né? Então vamos trocar, vamos escolher a opção aqui, ó, Change Variable Name, e vamos chamar essa aqui de txt URL. URL não, para não confundir, vamos chamar essa aqui de servidor. Servidor. Porque a URL, ela vem a ser o servidor, a porta e a base de dados, né? Essas três coisas formam a nossa URL. Então aqui eu até vou trocar o nome aqui, não vou colocar URL, eu vou colocar aqui, ó, servidor. Porque aqui vai ficar somente o servidor, tá? Depois esse aqui eu vou trocar o nome dele também, e esse aqui vai ser o txt porta. Esse aqui também vou trocar o nome dele e vai ser txt base. Base, beleza. E esse aqui eu vou trocar o nome dele e vai ser txt usuário. E esse aqui também vou trocar o nome dele e vai ser txt senha. Pronto. Feito isso, a gente pode colocar o nosso botão para se conectar. Conectar, beleza? Agora vamos fazer o código desse botão conectar, tá? Nesse projeto aqui, eu não vou fazer uma classe para fazer a conexão, tá? Eu vou fazer todo o código no próprio botão, tá? Para nós ganhar tempo. Vou deixar aqui em cima, nesse outro card aqui do vídeo, um link para o vídeo onde eu mostro como fazer uma classe para entregar, né, para retornar uma conexão. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma variável do tipo connection, connection-c, beleza? Aí eu tenho que fazer o import, né, porque eu digitei tudo. Geralmente eu não digito tudo, tá? Geralmente eu digito quase que tudo, né, e daí eu dou um Ctrl espaço e ele me sugere qual é o import que eu vou utilizar. No caso eu vou utilizar o Java SQL, tá? Agora ele fez o import aqui em cima, certo? Criamos a nossa variável. Eu já vou fazer aqui um try. Não, vamos criar as próximas variáveis, né? Vamos criar a variável, então, string URL. Além da variável URL, vamos criar mais 4 variáveis, né? Vamos ter a variável porta, vamos ter a variável base. Da mesma forma que a gente criou os campos de texto, a gente vai criar as variáveis, tá? E vamos ter a variável user e a variável pass. Aqui eu vou colocar no inglês só para a gente mudar um pouco, tá? Deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui. Beleza. Agora vamos já alimentar estas variáveis. A variável URL vai ser igual a txt. URL, eu coloquei URL, né? Não é URL, é servidor. Servidor. E beleza. Então a variável servidor vai ser igual a txt servidor, né? Ficou bem intuitivo aqui de programar, né? Servidor getText. Pronto, olha que bacana. Opa, get, eu fiz um get. GetText, né? Isso aí, beleza. Fizemos a variável servidor, agora eu vou para a variável porta. O que vai ter na variável porta? Na variável porta vai ter txt porta, bem intuitivo, né? O que vai ter na variável base? Na variável base vai ter txt base, né? E agora as duas últimas variáveis, que é a variável user. O que vai ter na variável user? Txt usuário, né? Que está em português, só para a gente exercitar um pouco. E o que vai ter na variável pass? Vai ter txt senha, né? Que está em português. Beleza. Só uma curiosidade aqui, a gente poderia fazer a variável porta do tipo inteiro, tá? Mas para evitar ter que converter, vai ficar string mesmo, tá? Então são 5 variáveis string. Por que são 5 variáveis string? Porque aqui na nossa tela, né, a gente tem 5 variáveis, que é o servidor, a porta e a base, que vão formar a URL, e mais 2 variáveis, né, que é o usuário e senha. 5 variáveis, estamos prontos com isso. Agora a gente pode fazer a nossa variável C, que eu criei aqui em cima, né, receber uma conexão. Só que para que a variável C receba uma conexão, eu preciso fazer um bloco try, né, para tentar executar o código. Caso dê algum problema, né, ele vai capturar os erros desta tentativa de conexão com o banco de dados.
Então vamos colocar aqui try, Ctrl espaço, e ele me sugere ali, e eu dou um Enter, e ele já faz toda a estrutura aqui do try catch. E então eu vou colocar assim, C recebe driver manager ponto get connection. E aí quando eu faço o método get connection, eu posso utilizar três possíveis formatos, né? Eu posso passar somente um parâmetro, que é uma URL, posso passar uma URL e algumas propriedades, posso passar uma URL, um usuário e uma senha. Esse propriedades aqui é quando a gente quer passar algum fuso horário específico, um encoding específico ou algum outro parâmetro específico que você quer modificar. De repente o banco está configurado de um jeito e você quer passar propriedades para configurar de outro jeito. Também é possível. Mas nesse caso a gente vai utilizar o último formato aqui, que é passando uma URL, um usuário e uma senha, tá? Só para ficar mais fácil de entender o código, eu vou criar mais uma variável, que vai ser a variável URL. E a variável URL nada mais vai ser do que as três variáveis que a gente criou primeiro, tá? Que foi servidor, porta e base. Então eu vou escolher essa opção aqui. E aí para ficar certinho aqui eu vou criar a variável URL agora, tá? Eu falei em URL antes, mas eu estava só tentando resumir a história, né? Eu vou criar ela agora, tá? O que vai ter na variável URL? Vai ter, além dessas três coisas, vai ter mais algumas informações, tá? URL recebe, além de ter o servidor, que eu vou copiar aqui, né? Eu vou colocar assim, então, URL vai ser igual a servidor, aí eu vou juntar, né, com a palavra que está ali no servidor, né, o IP ou o nome do servidor, eu vou ter que colocar uma separação aqui, né? Então vamos juntar aqui. A separação vai ser usado o dois pontos, então depois do servidor vai ter dois pontos e aí vai ter a porta, tá? Então eu vou juntar aqui mais porta. Então eu concatenei o servidor com a porta, certo? E aí depois de definir a porta, a gente concatena com esta barra aqui e a gente coloca daí qual é a base de dados que a gente vai se conectar, tá? Como eu falei, são essas três informações, só que antes disso tem o protocolo, né? Qual é o protocolo que eu vou utilizar para me conectar? Então aqui na frente eu vou colocar este protocolo, né? Que a gente pode chamar de protocolo, que é JDBC MySQL. MySQL. Isso aí. MySQL. Então eu coloquei assim esse protocolo que a gente vai utilizar, dois pontos barra barra, daí o número IP do servidor ou o nome do servidor. Nesse caso a gente vai poder colocar o IP ou o nome do servidor, tá? Basicamente é isso, tá? A URL ficou então construída desta forma. Deixa eu já fazer um teste aqui. Para nós ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou nessa tela aqui, eu vou já colocar os parâmetros aqui. Vou colocar o 127.0.0.1. A porta, eu vou colocar aqui a porta 33007, se não me engano. A base, vou colocar a base de dados test. O usuário, vou colocar o usuário root. E a senha, vou colocar a senha USBW. E já podemos se conectar. Posso dar um OK aqui, porque a classe principal é o JFrame que eu fiz mesmo, então pode dar um Select Main Class. E se tudo der certo agora, quando eu rodar, o banco de dados já está funcionando, já está aberto aqui, eu vou conseguir me conectar. Vamos ver se deu tudo certo. Cliquei no conectar. No caso, ele não mostrou que deu certo, porque eu não fiz nenhuma mensagem, tá? Deixa eu fazer uma mensagem aqui. Tanto no caso de dar certo quanto no caso de dar errado, né? Então eu vou colocar aqui sucesso e caso ele capture algum erro, eu vou colocar também, né? Que deu erro. E eu sempre gosto de colocar aqui embaixo, ó, e.printStackTrace, que daí ele vai mostrar todos os erros que eu obtive. Deixa eu fechar aqui. Então a gente vai testar agora para ver o que acontece quando a gente tentar se conectar. Por exemplo, se eu só me conectar, beleza, que deu sucesso. Deixa eu abrir uma aba aqui para verificar aqui no banco que ele está recebendo a conexão. Então eu gosto sempre de visualizar aqui no PHPMyAdmin, tem uma funcionalidade para isso, que é quando eu visito aqui a aba principal dele, né, o home dele, e visito aqui em estado, e depois visualizo aqui o monitor.
tem uns gráficos aqui bacana, vou deixar aqui do lado. E vou tentar me conectar. Beleza, cada vez que eu me conecto, ele mostra pra gente aqui um resultado aqui de um processamento, né? Então cada vez que eu me conecto, ele dá um processamento aqui no gráfico, né? Vamos supor que, por exemplo, eu tivesse esquecido a porta aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Se eu esqueço a porta, ele reclama pra gente aqui que não conseguiu se conectar. Acesso negado, o que mais que ele falou? Enfim, acesso negado. Se eu, por exemplo, deixa eu colocar a porta de novo aqui, 3307. Se eu colocar uma porta errada, vou colocar um 3309 aqui. Deixa eu limpar aqui o console, dar um clear. Beleza. Vou tentar me conectar de novo numa porta errada, né, na porta 3309. Ele demora um pouquinho mais porque ele tenta achar essa porta e realmente ele não conseguiu se conectar. É conexão negada no caso aqui, né? Deixa eu voltar para cá. E se eu colocar a porta correta agora aqui, 3307, né? 3307. Deixa eu limpar o console aqui. Clear. Pronto, vou conectar novamente agora. Olha que bacana. Então ele até é mais rápido, né? Já consegue se conectar e mostra pra gente aqui o sucesso. Por exemplo, se eu tivesse apagado aqui o usuário, sem usuário, vamos ver o que acontece se eu tentar me logar sem usuário. Ele já nega a conexão, né? O usuário em branco ali, perceberam? Uma coisa bacana que eu não fiz, é legal a gente fazer assim, para ver se está tudo certo, imprimir essas variáveis aqui, porque daqui a pouco a gente está alimentando elas de uma forma errada. Então a gente poderia colocar assim, por exemplo, URL, e aqui colocar assim, mais URL, para verificar se a gente está concatenando direitinho. Às vezes se você esquecer uma letra aqui, ou esqueceu 2 pontos, esquecer barra, aqui ele já não vai funcionar. Então é legal você visualizar a sua URL aqui embaixo, para verificar se você não esqueceu de nada, se está tudo certo. Então aqui eu vou colocar user e pass. E aqui também user, a variável no inglês, né, e pass. Olha que bacana, agora fica mais legal, porque a gente visualiza se está tudo preenchido corretamente, se eu conseguir pegar o valor e colocar nas variáveis, e aí fica mais fácil de diagnosticar onde está o erro, né? Vou clicar no conectar de novo, beleza, olha só. Agora além do sucesso, ele mostrou pra gente a nossa URL ali, olha que bacana, ó. Legal, né? Por exemplo, se eu tivesse esquecido a senha eu ainda não testei, né? Vou clicar de novo, ele não se conecta também. E de novo, se eu tiver esquecido, por exemplo, aqui, se eu tiver esquecido 2 pontos aqui, o que acontece? Ele vai se confundir, né? Ele não vai entender aquele protocolo. JDBC grudado com MySQL não é um protocolo. O que acontece? Ele dá um erro aqui pra gente, e mostra pra gente que ele não achou esse driver para esse protocolo, né? Então, de fato, esses caracteres que estão aqui, eles são fundamentais. Você tem que escrever JDBC 2 pontos, MySQL 2 pontos barra, e a partir disso colocar o IP, depois 2 pontos a porta e depois barra a base de dados, tá? Eu não testei com a base de dados errada, né? Deixa eu fazer um teste com uma base de dados errada, só pra gente fazer um último teste aqui. Por exemplo, quero me conectar na base, sei lá, qualquer coisa errado aqui, né? Não existe essa base. O que acontece? Ele tenta se conectar e ele fala pra gente, olha que bacana, né? Esse E que eu fiz aqui embaixo, ponto print stack trace, é muito bacana, porque ele mostra pra gente qual foi o erro. Ele disse pra gente aqui, que ele não conhece a base de dados teste DFG, alguma coisa. Então é legal você utilizar bastante esse e.print stack trace. Legal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só apagar aqui. Eu posso colocar uma outra base de dados que eu tenho. Deixa eu verificar aqui. Por exemplo, eu posso colocar a base de dados escola. Por exemplo, eu posso colocar aqui, vamos apagar o teste, escola. Então, se eu colocar escola, o que acontece? Sucesso, ele se conectou. Se eu colocar escola com S no final, né, escolas no plural, olha o que acontece. Ele não acha a base de dados. De novo, ele fala aqui que ele não conhece essa base de dados. Então, até acho que pode ser sem nenhuma base que ele vai se conectar, né? Não fiz esse teste ainda, deixa eu limpar aqui. Eu acho que eu posso conectar uma base, dizer que eu não tenho preferência por nenhuma base. Eu posso não passar uma base, mas eu não posso passar uma base de dados que não exista, tá? Eu posso deixar em branco, eu posso só tentar me conectar. E aí vai depender muito de qual usuário você está utilizando. Se você está utilizando um usuário específico que você criou,
que só tem permissão numa base específica e você não passar nenhuma base, daí vai dar erro, né? Mas aí entram outras questões de configuração do banco que a gente não vai abordar aqui, né? Este vídeo então foi para mostrar alguns detalhes de como se conectar no banco de dados, pedindo para o usuário os parâmetros, certo? Então a gente conseguiu fazer isso de um jeito bem simples, bem fácil. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para esse projeto aqui, lá no repositório do GitHub, para você poder utilizar nos seus códigos, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, deixe um curtir aqui embaixo e compartilhe com seus colegas, assim esse conhecimento chega a mais e mais pessoas, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!